Após a explosão de uma bomba de hidrogênio no ano de 1952, foi feita uma análise do material de destroços e descobriram ali a presença de traços de dois novos elementos. No caso, elemento com 99 prótons e do elemento com 100 prótons. Sendo assim, era possível ali que esses novos elementos sintéticos pudessem ser também gerados em laboratório. O grande problema é que, para gerar esses elementos químicos, havia necessidade de uma grande quantidade de energia, uma vez que nós estamos falando de materiais que surgiram de uma explosão de uma bomba de hidrogênio, que, por sinal, se utiliza de estopim uma bomba nuclear trivial. Ou seja, os aceleradores de partículas que existiam precisariam passar por um novo processo de atualização para que mais energia pudesse ser adicionada. Obviamente, a análise desses novos elementos foi possível porque o elemento número 99, ele tinha ali um período de degradação bastante grande se compararmos com outros elementos sintéticos. No caso, ele chegou a durar 40 dias. E com isso, então, foi possível fazer uma análise mais profunda desse material. 3 anos depois, então, da percepção dos traços desses elementos, foi possível sintetizar o elemento 99 em um síncrotron. Esse processo se deu com o bombardeamento de um átomo de califórnio com um nêutron. No caso, o que acontece? O átomo de califórnio também é um elemento químico sintético e que possui 98 prótons, ou seja, uma unidade protônica a menos no núcleo do que o elemento número 99. Sendo assim, nesse processo, os nêutrons acabam entrando no núcleo desse elemento, no caso o califórnio, e por um processo conhecido como processo de decaimento beta, um dos quarks do nêutron, no caso um quark do tipo down, ele decai para quark do tipo up, fazendo então com que aquele nêutron passe a ser próton. Isso então aumenta o número atômico do califórnio em uma unidade, gerando então assim esse novo elemento químico, o elemento 99, o einstênio, em homenagem obviamente ao Albert Einstein. Sabemos também que surgiu o elemento número 100 e ele também foi analisado e sintetizado em laboratório, mais especificamente também lá em Berkeley. Por outro lado, para a geração do elemento com 100 prótons, houve a necessidade do bombardeamento de um átomo de plutônio, que possui 94 prótons, sendo o primeiro elemento transurânico da tabela periódica. Nesse caso, o bombardeamento foi feito com mais nêutrons, sendo que no núcleo desse átomo de plutônio foi adicionado 6 nêutrons que passaram pelo processo de decaimento beta e assim tornando-se partículas protônicas. Obviamente que são 6 nêutrons que passaram a ser prótons, mas isso não quer dizer que no núcleo não houve adição de mais nêutrons. No caso, há essa necessidade, uma vez que quando se aumenta o número de prótons, também tem que se aumentar o número de nêutrons, para que ocorra esse balanceamento e o núcleo não venha a se degradar. Sendo assim, esse elemento com 100 prótons ganhou o nome de férmio, em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi. Obviamente, a geração desses novos elementos químicos, no dia a dia, não tem uma grande utilidade, mas a intenção de conseguirmos gerar esses elementos transurânicos tem relação especificamente com a possibilidade de fontes de energia, ou seja, quanto mais domínio temos desses elementos químicos, mais fácil é a geração de energia com dispositivos muitas vezes menores ou mesmo em dispositivos que conseguem armazenar energia, como se fossem capacitores.
Sendo assim, é importante que ocorra esse processo de análise, desenvolvimento e descoberta de novos elementos químicos, porque isso faz então com que o desenvolvimento tecnológico também progrida. Então, tomando por base a necessidade de estudar elementos químicos e gerar novos elementos químicos, há uma busca para continuar fazendo com que a tabela periódica aumente de tamanho. Só que cada vez esse processo vai ficando mais complexo. Por quê? Porque há a necessidade da adição de mais prótons e nêutrons nos núcleos. Para isso, em geral, são utilizados alguns elementos químicos se chocando com átomos de cálcio. E por que o cálcio? Porque o cálcio possui 20 prótons e 20 nêutrons, sendo o elemento químico mais massivo que existe e que possui uma quantidade de prótons e nêutrons iguais e que representam ali números mágicos, tanto para prótons quanto para nêutrons. Ou seja, é um núcleo que serve de sementinha para a geração de elementos químicos que são mais pesados. E por que isso? Porque chega um determinado momento que somente o bombardeamento com nêutrons não é suficiente mais para fazer com que o número atômico vá crescendo. Por quê? Porque esse nêutron ele acaba entrando no meio do núcleo e contando como nêutron. Logo, muitas vezes, após alguns instantes, esse nêutron ele é removido, ele é jogado para fora do núcleo e você não tem ali o processo de decaimento beta. Também existe a possibilidade de bombardear os núcleos com partículas alfa, ou seja, núcleos de hélio. E isso realmente começa a acontecer para a geração de alguns elementos químicos mais pesados, principalmente para aqueles que o nêutron já não faz mais sentido. Só que essas partículas alfa chegam a um determinado momento que elas também não conseguem mais aumentar o número atômico, porque ela conta com 2 prótons e somente 2 nêutrons. Sendo assim, esses nêutrons e esses prótons também chegam num limite, uma vez que, apesar de ocupar espaço, a quantidade de nêutrons pode ir aumentando e não ocorre mais, como consequência da adição de mais nêutrons e prótons, o processo também de um possível decaimento beta que possa existir ali no núcleo. Por isso, então, o cálcio é importante, porque apesar de ser um elemento químico relativamente pequeno, porque possui somente 20 prótons, ele é muito estável. Sendo assim, no choque que pode ocorrer entre um elemento relativamente massivo com o cálcio, por ele ser tão estável, ou seja, possuir números mágicos tanto para prótons quanto para nêutrons, nenhum desses prótons ou nêutrons sai facilmente do núcleo. É essa que é a ideia de termos elementos com esses números mágicos. É muito difícil de remover prótons e nêutrons ali de dentro. E nós sabemos que existem pelo menos 3 muito estáveis, que no caso é o hélio, o oxigênio e o cálcio. Então, as partículas de núcleo de hélio, ou seja, as partículas alfa, chega um momento que não fazem mais sentido, assim como os átomos de oxigênio, ou seja, os núcleos de oxigênio, que também são extremamente estáveis, também não conseguem mais gerar uma quantidade muito alta de prótons no núcleo. E temos então o limite, que é o cálcio, que chega a produzir então mais 20 prótons no núcleo após um processo de fusão. Mas é claro que esse processo ele se mostra relativamente limitado na tabela periódica. E um exemplo disso é o átomo de oganesônio, que possui 118 prótons. No caso, se quisermos gerar um elemento que possua 119 prótons, há a necessidade de pensar mais além. Na realidade, para gerarmos um elemento químico com 119 prótons, nós vamos ter que produzir primeiro um elemento com 121 prótons. E isso é uma coisa muito mais complexa, porque a ideia é qual? Produzir o elemento com 121 prótons e esse
elemento acabar liberando uma partícula alfa, ou seja, um núcleo de hélio. Então, assim, diminuindo em 2 prótons o seu núcleo, fazendo então de 121 passando para 119. Sendo assim, é óbvio que cada vez é mais difícil a geração de novos elementos químicos. Por quê? Porque chegamos numa quantidade de prótons tão grande que, para conseguirmos produzir o próximo elemento na tabela periódica, há necessidade de pensar muitas vezes em 2 elementos além do mesmo. E isso acaba sendo cada vez mais inviável. Sendo assim, provavelmente estamos chegando realmente no fim da tabela periódica, uma vez que a própria natureza acaba limitando a possibilidade de formação de novos elementos químicos. Isso quer dizer que talvez a era dos elementos sintéticos esteja se finalizando, porque apesar de existirem forças gigantescas no universo, esses elementos necessitam de uma quantidade de energia tão grande que talvez nem mesmo os buracos negros consigam fornecer. Isso pode parecer algo extremamente absurdo, uma vez que dentro do próprio buraco negro talvez exista uma física diferente da física bariônica. Quem sabe ali exista a possibilidade até de estarmos falando de matéria escura. Contudo, então quando falamos na possibilidade de uma outra física, nós estamos começando a falar aqui de elementos químicos que podem nem ser formados por matéria bariônica, ou seja, prótons e nêutrons. Sendo assim, é meio que possível que o oganesônio realmente seja o nosso último elemento químico da história. Pessoal, muito obrigado se vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Também peço, se for possível, que você compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham a possibilidade de conhecer fatos científicos. E uma forma também de conhecer mais sobre a ciência é com a leitura de material científico. Então vou deixar uma lista de livro aqui que é bem interessante. Se você quiser procurar na biblioteca mais próxima de sua casa, ou caso você queira adquirir os livros, vou deixar o link aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.